Recentemente eu li um livro do Victor Hugo chamado Os Miseráveis. Esse livro fala da história de um homem chamado Jean Valjean, que passa 19 anos preso nas galés francesas por roubar um pão. Ele rouba um pão para alimentar os seus sobrinhos e fica preso. Jean Valjean morava com a sua irmã e 7 sobrinhos na cidade de Faverolles. E lá em 1978, ele é preso, condenado a 5 anos de prisão. Quando ele já estava quase terminando os 5 anos de prisão, ele foge, ele é capturado e a pena aumenta. Isso acontece diversas vezes no livro, até somar 19 anos de cárcere, 19 anos de cativeiro. Depois de 19 anos de prisão, o Jean Valjean recebe um documento amarelo, onde ele tinha que se apresentar em uma delegacia todos os meses, e nesse documento dizia que ele era um homem extremamente perigoso e violento. Porém, em todas as pensões que Jean Valjean chegava, ele não era bem recebido por causa do seu passado. Ele então, já cansado, com muita fome, muito cansaço da viagem dos 19 anos de reclusão, ele se deita no banco de uma praça, onde duas mulheres aparecem e falam: "Você vai ficar aí?" E ele conta: "Olha, nossa, não me aceitaram em nenhuma das pensões, não consegui comida." E elas indicam então a casa de um bispo chamado Bispo Bem-vindo. Elas falaram para ele: vai lá, que ele sempre recebe muito bem as pessoas. E Jean vai para a casa desse Bispo Bem-vindo. Quando chega lá, ele é super bem tratado pelo bispo. O bispo dá comida para ele, dá uma roupa limpa para ele, coloca a alimentação em uma prataria caríssima que o bispo tinha, e ele recebe ali uma cama quente para dormir e limpa, depois de muitos anos de sofrimento. Porém, no meio daquela noite, o Jean Valjean, ele lembra-se das pratarias caras que aquele bispo tinha. E ele pensa: se eu roubo essa prataria, eu vou viver muitos anos longe daqui e não vou precisar mais me submeter a todo esse preconceito que as pessoas têm de mim. O Jean então levanta de madrugada nas pontas dos pés, rouba a prataria e foge pela janela. No outro dia, os policiais franceses encontram o Jean fugindo em uma mata. Eles o capturam e o trazem de volta para a casa do Bispo Bem-vindo. Chegando lá, eles dizem: "Bispo, esse homem foi pego com essas pratarias e ele disse que você deu para ele." O bispo então olha Jean nos olhos, o abraça e diz assim: "Meu amigo, você foi embora e esqueceu de levar os castiçais que eu também te dei." Nesse momento, o bispo abraça Jean e diz a seguinte frase: "Jean Valjean, meu amigo, você não pertence mais ao mal, mas sim ao bem. É a sua alma que compro. Retiro o espírito de perdição e entrego a sua alma a Deus." A partir desse momento, toda a vida de Jean muda. Ele se torna um empresário rico e todas as coisas que ele vai fazer a partir desse momento servem para o bem e para a glória de Deus. Eu não vou dar mais spoiler, porque eu quero que você leia esse livro para você ver como é grande, como todos os atos do Jean são atos de bondade, e ele sempre se lembra desse encontro que ele teve com o bispo. Observe, a vida de Jean Valjean foi transformada porque ele se encontrou com alguém que também levava o Senhor. Jean Valjean se encontra com alguém que também se encontrou com Jesus. Um homem que era um crápula virou um lírio do campo, porque é assim que o Senhor faz. Quando Jesus encontra com a pessoa, nela há mudança. Com certeza você se lembra da história de Simão, o Cirineu, um homem que vivia em uma região dominada pelo Império Romano, um homem que vivia, e nessa região havia uma concentração de judeus muito grande. Simão se prepara o ano inteiro para ir para Jerusalém na época da Páscoa, porque ele queria ver toda a ritualística da Páscoa, ele queria ver o sacerdote imolando
o cordeiro, ele queria ver o sacerdote aspergindo sangue sobre o povo. Ele queria ver esse ritual para mostrar, para trazer a lembrança para sua família do dia da purificação, do dia, lembrar-se do dia em que o povo passou da escravidão do Egito para a nova terra. Esse era o desejo de Simão Cirineu durante um ano. Ele gerou esse desejo no coração dele. Ele queria ver o cordeiro que o sacerdote iria imolar. Mas algo acontece diferente do que Simão tinha planejado. Ele é pego involuntariamente do meio do povo, ele nem queria participar daquilo. É tirado a cruz de cima de um homem que estava carregando essa cruz para ser morto, é colocado sobre os ombros de Simão, e Simão involuntariamente ajuda aquele preso, aquele homem, a levar aquela cruz durante um bom pedaço. E acho que na cabeça de Simão estava assim: eu não vim para isso. Não era isso, eu queria ver o cordeiro que ia ser imolado pelo sacerdote. Mas nesse momento, quando nós achamos que as coisas estão fora de controle, é aí que o Senhor mostra a sua glória. Simão queria ver o cordeiro que seria imolado pelo sacerdote, mas ele se encontra com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Simão queria ver o aspergido sangue sobre o povo, mas agora ele é ensopado com o sangue do Cordeiro eterno de Deus. Simão queria ver o sangue do antigo pacto, mas agora ele vê o sangue da nova e eterna aliança. Simão queria ver homens fazendo ritos humanos, mas Simão vê Deus fazendo um rito divino. Ele queria ver um sacerdote fazendo atos sacerdotais, mas ele vê o sumo sacerdote nos conduzindo ao trono de Deus. Da mesma forma que Jean Valjean teve a sua vida mudada quando se encontrou com alguém que carregava Jesus, Simão Cirineu também teve a sua vida transformada quando ele se encontra com o próprio Jesus. O Jean Valjean usou toda a sua vida para mostrar que ele era uma pessoa transformada. Da mesma forma que Simão Cirineu também usou toda a sua vida para mostrar que ele teve a vida transformada por aquele encontro que ele teve com Jesus. Simão teve a sua vida transformada a tal ponto que ele volta para sua casa lá em Cirene e ele conta aos seus parentes o que tinha acontecido. Quem era aquele homem que lhe atravessava o caminho, ele com a roupa toda ensopada de sangue, do sangue puro, santo de Jesus. Um homem que foi morto, mas que ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus. Esse testemunho de Simão para os seus parentes foi tão poderoso, mas tão poderoso, que lá em Romanos 16, versículo 13, Paulo vai falar dos filhos de Simão e da esposa de Simão, que era uma mãe para ele, mostrando que a transformação de Simão alcançou toda a sua família. E eu creio que se nós experimentarmos esse mesmo amor que vem de Jesus, nós teremos mudanças iguais a de Jean e Simão. Porque talvez você esteja esperando uma mudança na sua vida, mas a mudança só virá quando você se encontrar verdadeiramente com Jesus.